Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 23 de setembro, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, nosso comentarista, o advogado doutor Tarcísio Soares. Muito bom dia, Tarcísio. Tudo bem? Tudo ótimo. E nesta edição, Bolsonaro viaja aos Estados Unidos para discursar na Assembleia Geral da ONU. Maia e Moro trocam farpas após morte da menina Ágata. Dória vai propor a extinção de mais uma estatal, que é alvo de investigação. Taxa de mortes por acidente de trânsito na RM Vale é maior do que a média do estado, aponta levantamento do Infociga. Presos são ressocializados com projeto para cuidar de animais abandonados. RM Vale aparece no ranking das 100 cidades mais inteligentes do Brasil. E o começo da primavera, além do fim de semana do esporte na região. Lembrando que você pode participar do Abre Aspas, mandando aí sua mensagem pela linha do tempo do Facebook. Rápido comercial e já voltamos. O presidente Jair Bolsonaro embarca na manhã de hoje para Nova York, onde participará da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Tradicionalmente, desde 1949, cabe ao Brasil abrir o debate geral. E Bolsonaro tem dito que defenderá a soberania nacional e a atuação do governo na Amazônia. Em transmissão ao vivo em uma rede social na semana passada, Bolsonaro disse estar na cara que ele será cobrado por outros chefes de Estado na questão ambiental. Diante disso, afirmou que fará um discurso bastante objetivo sobre a Amazônia. O presidente também disse que não vai fulanizar ou apontar o dedo para nenhum chefe de Estado. Ele afirmou ainda que, vendo discursos de outros presidentes brasileiros na ONU, concluiu que se falava e não dizia nada. Pela agenda informada pela presidência, Bolsonaro embarca para Nova York hoje e retorna ao Brasil na quarta-feira. Inicialmente, o presidente iria também a Dallas, no estado do Texas, para se reunir com empresários do setor de tecnologia, mas a viagem foi cancelada. Entre outros, integrarão a comitiva de Bolsonaro a primeira-dama Michele, os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, além de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. Durante a viagem de Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão assumirá o exercício da presidência da República. A transmissão de cargo deu-se na manhã de hoje. Pois é, Tarcísio, está sendo muito esperado esse discurso do Bolsonaro aí na abertura aí da Assembleia da ONU. E até criou-se um clima de tensão. É isso mesmo que está acontecendo, porque nós não sabemos exatamente como ele vai falar, até a despeito dele já ter pretendido aliviar os ânimos aqui. A previsão é de que seja um discurso um pouco incisivo, não é não? Eu espero que ele surpreenda positivamente, fale bem, adequadamente, faça o que a gente vai fazer, né? Não tem dúvida. Eu espero essa posição, que não seja um tweet, uma mensagem sem nexo, sem fundamento. Vamos esperar que ele não confunda que esteja numa rede social, que ele faça isso adequadamente, represente o Brasil e eleve o Brasil. Não tem a menor dúvida. Agora, vamos esperar para ver, né? Sim, já todos os veículos já estão mencionando, já estão direcionando
direcionando a isso. O discurso deve estar sendo, pelo menos, bem preparado. Vamos ver se ele vai ser bem lido. Não tem dúvida, vamos ver. E o caso Ágata mexeu com o Brasil neste fim de semana. A menina de 8 anos foi atingida nas costas por um tiro de fuzil na noite desta sexta-feira, na Fazendinha, lá no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro. Ágata estava dentro de uma Kombi com seu avô quando foi baleada. Moradores e familiares afirmaram que policiais atiraram contra uma moto que passava pelo local e o tiro acertou a criança. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os policiais militares envolvidos na ação devem prestar depoimento hoje na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. Os investigadores também irão recolher as armas dos PMs para confronto balístico com o projétil encontrado no corpo da menina. Na primeira nota divulgada, a Polícia Militar informou que equipes policiais da UPP foram atacadas e revidaram a agressão, havendo assim o confronto. Em entrevista à TV Globo, o porta-voz da Polícia Militar, Mauro Flies, afirmou que o governo do estado está no caminho certo e que não irá recuar. E também lamentou a morte da criança. E neste domingo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reabriu a discussão sobre uma das bandeiras de Jair Bolsonaro: o abrandamento da punição a policiais militares que cometam excessos no combate ao crime, que integra o pacote anticrime de Sérgio Moro. Maia defendeu uma avaliação muito cuidadosa e criteriosa sobre o excludente de ilicitude, que está em discussão no parlamento. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se manifestou em rede social e disse que a proposta do excludente de ilicitude não está relacionada à morte da criança. Moro compartilhou uma publicação do deputado federal Felipe Francischini, do PSL, na qual o parlamentar afirma que a morte de Ágata não pode prejudicar o debate sobre o pacote anticrime. Segundo o deputado, o projeto é bastante claro quanto às hipóteses e limites, e não há carta branca para matar. O Palácio do Planalto não se pronunciou sobre a morte de Ágata e disse que não comentaria a declaração de Maia. Doutor Tarcísio, acho que ninguém melhor do que o senhor aqui para poder nos dar uma luz a respeito disso daí, as consequências aí da morte, mais uma morte agora no caso dessa menina aí, e a respeito de tudo que se fala aí sobre esse decreto, como é que fica isso? Na verdade, eu acho que a gente perde muito tempo discutindo casos específicos sem analisar o melhor para a sociedade. O que a gente tem que buscar? Qual a melhor medida de segurança? O que nós vamos discutir isso? O que nós vamos fazer para melhorar no todo? Quando a gente coloca caso a caso, a gente começa a trazer discussões que não levam a conclusão nenhuma. Então, o que a gente tem que fazer? Qual é o melhor caminho? A gente vai penalizar a polícia, penalizar o criminoso? Como a gente vai tratar disso tudo? Porque o que tem hoje não funciona. Enquanto a gente ficar em discussão sem resultado, a gente não vai para frente. Então, acho que tem que ser discutido isso no aspecto maior, no aspecto social, de sociedade, que quer ir rápido, porque senão a gente fica discutindo, quando resolver, já passou o tempo. Falta pragmatismo nas nossas decisões e nas nossas atitudes. Eu acho que é um caso complicado. É um caso muito complicado, mas dá de se ter um começo e que se prossiga, né, nisso aí, não é? Não tem dúvida. O aspecto da punição daquele que fez algo errado. Quem fez algo errado? Esse é o mais importante. Não dá para a gente ficar tratando esse caso, se foi o policial A, B, se foi o criminoso. A gente tem que discutir quem é que fez o fato, quem praticou o crime, quem fez errado, qual era a situação envolvida ali. Não é a criança morte, a gente tem que lamentar. E realmente a gente tem que evitar isso. Agora, a situação, principalmente no Rio de Janeiro, ela é muito complexa. O que a gente vai fazer para isso ser resolvido? Então não é discussão aleatória, um fato, a gente tem casos desses todos os dias, mas qual é a decisão rápida que será tomada e como será punido aquele que errou?
Não tem a menor dúvida. E olha, eu continuo aqui. Um levantamento do G1 para o monitor da violência mostra que após 2 anos, 48% dos casos de morte violenta continuam em aberto na polícia. Foram 569 dos 1.195 crimes solucionados. Metade dos crimes tem autor identificado e só 22% dos casos tiveram um ou mais suspeitos presos. Para delegados e promotores, as investigações estão se tornando mais difíceis porque facções e milícias estão usando o seu poder de fogo e capacidade financeira para esconder provas, ameaçar testemunhas e corromper agentes da lei. Aí sim um problema seríssimo, não é? O que você acha de estar andando numa cidade de 25 milhões de habitantes e não ter barulho de buzina? E você achar que aquilo é um silêncio? Qual é a sua reação quando alguém está atravessando a rua somente no sinal onde está disponível para o pedestre? No nosso caso é praticamente uma utopia isso aí, né? Pois é. Eu estive na China 2 semanas atrás e aí a gente discute a liberdade e a tecnologia. Se você buzina, automaticamente você recebe a multa. Se você atravessa fora da faixa ou fora do período correto, você é multado. O que a tecnologia pode trazer para melhorar isso e afastar essa possibilidade do erro humano, da atitude inadequada das pessoas, que é isso do valor, o dinheiro comprar algumas coisas, e como a gente pode usar a tecnologia para resolver esse tipo de problema? Qual é a segurança que ela pode dar e o que a gente pode fazer com isso? Eu fiquei impressionado com essa questão. É lógico que a gente tem outras questões que são os direitos individuais, a privacidade, de tudo isso. Mas a gente tem que compatibilizar isso. Eu acho que a tecnologia pode ajudar nesse aspecto. Não tem dúvida, porque o Brasil chegou a um ponto de absoluta exclusão com relação a isso aí. E a situação é gravíssima, particularmente em se tratando de Rio de Janeiro, né, que está muito complicado lá mesmo. São Paulo também tem, o Nordeste também tem, o Centro-Oeste, nós temos problemas em todos os lugares. A gente tem que resolver o problema num todo. Só que a gente tem que identificar qual é o primeiro ponto e fazer. A gente identifica 100 pontos e não faz nenhum. Exatamente. Um parênteses aí, há de se ter competência e coragem para começar e fazer isso daí também, né? É um ponto realmente nevrálgico aí. E as Forças Armadas ficarão na Amazônia por mais um mês. O presidente Jair Bolsonaro, assinou decreto na última sexta-feira para prorrogar até o dia 24 de outubro a atuação das Forças Armadas no combate às queimadas na Amazônia. O envio das tropas à região completa um mês, amanhã, quando venceria o decreto original. O governo federal admite a possibilidade de manter os militares na Amazônia até novembro, quando, em geral, termina a temporada mais seca. Essa ajuda está disponível para a chamada Amazônia Legal, que inclui os 7 estados da região norte, o norte do Mato Grosso e o oeste do Maranhão. Na última semana, enquanto ocupava o cargo de presidente em exercício, o vice-presidente Hamilton Mourão informou que o envio das Forças Armadas à Amazônia tinha um custo alto, cerca de R$1,5 milhão por dia. Nesta semana, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, validou o acordo para a utilização do fundo bilionário da Petrobras, cerca de R$2,6 bilhões. Metade do valor será direcionado para ações na Amazônia, sendo 630 milhões para a administração pela União. Até esta sexta, o governo ainda avaliava a situação de outros biomas, além da Amazônia. A região do Cerrado da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e as áreas do Pantanal, no Mato Grosso do Sul, estão entre os ecossistemas mais afetados na última semana. Nos 2 casos, os governos locais decretaram situação de emergência e pediram ajuda pontual às Forças Armadas. Até o momento, o governo federal não informou se pretende estender a ajuda a essas áreas. E após ter conseguido aprovar a extinção da DERSA,
envolvida em suspeita de corrupção em obras viárias nas gestões do PSDB, o governador João Dória vai propor a extinção de outra estatal citada em delação premiada e alvo de CPI. A Fundação para o Remédio Popular, a FURP, será incluída em uma leva de desestatização e extinção prevista para esse ano. A FURP, maior fabricante pública de remédio do país, é alvo de investigação por causa de uma parceria público-privada desvantajosa e por suspeita de pagamento de propina. Para o governo Dória, a extinção da fundação é uma forma de sanar esses problemas que recaem sobre a gestão. Já deputados que fazem parte da CPE da FURP defendem a manutenção da entidade que tem 1.000 funcionários. Será que rola? Eu queria fazer uma pergunta e é muito clara. A fundação deu resultado nesse período de existência? Ela foi efetiva? Criou valor? Criou algo de importante? Ou foi só discussão, foi desvio de dinheiro, foi corrupção, foi tudo isso que está falando? A gente tem que ser mais efetivo. Qual é a finalidade? Atingiu a finalidade? Ou é o gestor, ou é a existência dela que não funciona? Eu acho que esse aspecto deve ser fundamental. Não é porque ela teve corrupção, teve algum problema, que ela deve ser extinta. Ela foi eficiente, ela deu resultado, ela cumpriu a sua finalidade. O que tiver fora disso tem que acabar. Simples, é mais fácil. A gente deixa o nosso dinheiro e gasta em outra forma. Não tem a menor dúvida. Diminui o imposto, ou torna em resultado. E é impressionante como essa discussão se multiplica, né? E a solução, mesmo que aparente e evidente, ela não parte de uma regra normal e lúcida como essa que você acabou de fazer. Funciona, cumpre o seu papel, é como se tivesse uma linha de pôr os xizinhos, um checklist da coisa. E realmente, agora, espera-se, em última análise, que simplesmente isso que você começou, né? Que funcione em sua função prima. Corrupção, isso está fora. Isso a gente tem que exigir que isso seja, não pode ter corrupção. Acabou. Agora, qual é o resultado final? No final do ano ela foi positiva ou negativa? Por que foi positivo? Por que não foi negativo? O que resultou? Qual foi o resultado daquilo? Pronto, a gente resolve. Eu acho mais simples. Bem mais simples assim, né? Bem mais simples mesmo. E a Previdência em seus passos finais. A reforma da Previdência terá um capítulo decisivo nesta semana. Está marcada para amanhã, no plenário do Senado, a votação em primeiro turno da PEC. Segundo parlamentares, o clima é favorável a uma aprovação. A presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB, disse que a reforma da Previdência está blindada. Pela manhã, será votado na Comissão de Constituição e Justiça o relatório referente às emendas recebidas em plenário. A expectativa é cumprir o calendário, votando a reforma em segundo turno no dia 10 de outubro. O relator da proposta, Tasso Gereissati, rejeitou 76 emendas recebidas no plenário do Senado, que poderiam modificar a proposta e obrigar a volta do texto à análise dos deputados. Cientes de que o relator não fará mudanças que provoquem a volta do texto à Câmara, alguns senadores jogam suas fichas na chamada PEC paralela. A expectativa de Gereissati e Tebet é que haja uma diferença de 15 dias entre as votações da PEC original e as votações da paralela. No caso da PEC paralela, a aprovação definitiva ainda levará tempo, uma vez que ainda precisa ser apreciada pela Câmara dos Deputados. Tarcísio, parece que há uma boa vontade em se prosseguir e resolver esse problema. Acho que tem que resolver rápido. Agora, a única coisa que eu colocaria aí é que não pode vincular a aprovação desta reforma com o fundo partidário, com o valor de que está sendo disponibilizado às campanhas. A gente precisa parar com isso. E outra, eu acho que o valor já está suficiente, não poderia subir mais, não. Os políticos têm que usar melhor o nosso dinheiro do que na própria campanha. Não pode fazer essa troca de... Tem que aprovar, aprova rápido, vai para frente.
Aliás, uma jogada bem interessante, jogarem essa gasolina no meio de tudo que estava acontecendo, né? Mas como disse, tá louco de bom, administra e melhor. Isso daí. Eu dou bom dia ao Luiz Rosa, que nos acompanha. Muito obrigado, seja bem-vindo. E nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. Claro, a gente espera por você. Participe conosco aqui do Abre Aspas. Até já. Principal causa de mortes violentas no Vale do Paraíba, o trânsito. Mata quase uma pessoa por dia e ainda registra 20 acidentes conferidos diariamente. O que indica o risco de um sinal vermelho para que a região atinja a meta de reduzir as mortes pela metade até 2020. De acordo com dados inéditos divulgados pelo Infociga, o Vale registra uma morte no trânsito para cada 20 acidentes conferidos. Trata-se de taxa superior à média do estado, de 27 acidentes com vítimas para cada fatalidade no trânsito. Neste ano, de janeiro a agosto, a RM Vale teve 236 mortes em acidentes de trânsito, uma mais do que no mesmo período do ano passado. Os acidentes mataram mais do que os assassinatos. Os números revelam o risco que se corre no trânsito da região, especialmente aos condutores, como já foi dito, imprudentes, que desrespeitam as regras de trânsito e que abusam da velocidade. Aí seria muito bem empregado aquele dito controle, ou, não vamos falar controle, monitoramento. Eu acho que isso é um aspecto, mas a gente pode ter uma atitude nossa, eu acho que pode resolver muita coisa. Quantos de nós usam o celular dirigindo? Se a gente fizesse um teste de um mês, a gente fizesse um pacto de não usarmos o celular quando estivermos dirigindo, eu acho que e quando estivermos andando, atravessando ruas, esse índice certamente vai diminuir. Não tem a menor dúvida, e é impressionante como o errado está sempre o outro. A gente vê aqui, você às vezes está parado no trânsito, você fica, a pessoa se desliga completamente. Ali falando, fica parado, se você buzinar, a pessoa se irrita com você. Sem contar, esse é o caso mais brando, sem contar que às vezes, do nada, surge um outro automóvel na sua frente que a pessoa simplesmente não está, você vê, ela não estava olhando para o trânsito, ela estava olhando para o celular. Então isso daí que você, mas se esperar senso, se esperar bom senso. Uma atitude nossa pode mudar. Aí a gente vai para a velocidade, a gente vai para respeitar o sinal, a gente pode fazer muita coisa e sem punição, né? Mas pode ter punição que vai dar Infelizmente, assim maior. Funciona, né? Pois é. Atenção, o trânsito é, acima de tudo, um ato social. Um grupo de internos tentou realizar um motim na tarde de sexta-feira na Fundação Casa de São José dos Campos. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após o início de uma confusão em sala de aula que teria sido seguida da tomada da quadra por mais de 30 adolescentes. A Fundação Casa informou que a discussão envolveu 6 alunos durante a aula e que foi resolvida rapidamente após uma conversa dos agentes com os internos. A Fundação negou que tenha ocorrido um motim. A Polícia Militar enviou o Águia ao local e ofereceu suporte em toda a área externa. Excluídos pela sociedade, seja pelos próprios erros ou por escolhas de outros, detentos em processo de ressocialização e animais abandonados encontram um nos outros a chance de mudar de vida. A proposta do Poder Público do município, firmada em acordo com a Coordenadoria de Unidades Prisionais da região do Vale do Paraíba e Litoral, tem colocado os presos do regime semiaberto e com bom comportamento para trabalhar com cães e gatos que, abandonados, foram acolhidos e levados ao Centro de Controle de Zoonoses para castração e vacinação. Selecionados após um processo que avalia perfil e bom comportamento,
Atualmente, 12 detentos do regime semiaberto iniciaram uma rotina que envolve cuidados com a comida, banho e tosa, e também manutenção e limpeza dos canis e gatis. Além da internação com os animais e da qualificação profissional, os presos também podem atuar por remissão. A cada 3 dias trabalhados, um dia a menos em sua pena para voltar à liberdade. É a primeira ação nesse sentido em São Paulo, feita aí em Taubaté. Bem interessante, né? Sim, eu acho que para a ressocialização o ócio não é criativo, tem que dar trabalho, atividade e isso melhor. Não tem a menor dúvida, sempre. Um homem de 45 anos foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma na noite de sexta-feira, no bairro Nova Esperança, zona leste de São José dos Campos. De acordo com a Polícia Militar, o homem tentou fugir a pé, mas foi capturado. Durante a abordagem, o homem indicou a casa onde armazenava as drogas para a venda. Em vistoria no local, a PM encontrou um revólver, 250 porções de maconha, 298 papelotes de cocaína, balanças digitais e outros materiais usados no embalo das drogas. O homem já tinha antecedentes criminais e era procurado pela justiça pelo crime de furto. E no sábado, dois jovens de 22 e 19 anos foram presos com drogas e um fuzil no bairro Santa Luzia, zona sudeste de São José dos Campos. A Polícia Militar informou que um dos indivíduos teria um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Com os dois, foram encontrados 180 pinos de cocaína, 24 porções de maconha, 2 celulares, R$40, além de um fuzil com numeração suprimida. A dupla foi presa e permanece à disposição da Justiça. Pois é. E uma criança de 8 anos morreu na tarde de sexta-feira em função de um choque na região da cabeça com um colega durante o intervalo das aulas. Na última quarta-feira, na Escola Municipal do Barranco Alto, em Caraguatatuba. O menino foi levado para o Hospital Regional de São José dos Campos na noite de quarta, mas não resistiu aos ferimentos. A outra criança passa bem. E o governo federal cortou 26 mil pessoas consideradas pobres do Bolsa Família nos últimos 4 meses no Vale do Paraíba. O número equivale a 7.600 famílias. Depois de bater recorde histórico de atendidos em maio, com 91.400 famílias do Vale, o governo cortou beneficiários da região pelo 4º mês seguido, caindo para 83.700 famílias em setembro. Apenas agora em setembro, na comparação com agosto, o governo retirou do programa 2.800 famílias da região, maior corte desde abril de 2018. Em nota, o Ministério da Cidadania informou que a folha de pagamentos do Bolsa Família tem oscilações mensais de seu quantitativo em virtude dos processos de ingresso de famílias no programa, cancelamentos e manutenções dos benefícios. Pois é. Nós vamos para um rápido intervalo e, claro, eu continuo esperando a sua participação aqui. Converse com a gente, mande a sua mensagem aí pela linha do tempo do Facebook. Vai ser um prazer conversar com você. Até já. Pois é, um final de semana, né, o Tarcísio, que deu pelo menos a gente dar uma respirada, que deu uma caída na temperatura, uma abrandada nesse tempo. Aqui dos altos da Cassiano Ricardo, a gente vê nuvens, mas hoje é um dia muito especial, esse 23 de setembro. Mas vamos saber com ele como é que fica o tempo para essa segunda e para essa semana. Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A primavera está começando com cara de inverno aqui na nossa região, né? A segunda-feira vai ser de céu predominantemente nublado,
e com chances de chuva fraca moderada a qualquer momento. Isso está acontecendo por causa de ventos úmidos que estão soprando do oceano aqui para o continente, né, favorecendo aí a formação de nuvens. A temperatura máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 18 graus apenas. Na capital paulista ficaremos com 16, 17 no litoral e 14 na Serra da Mantiqueira. Essas condições do tempo devem permanecer por aqui ao longo de toda a semana, sendo que lá na quinta-feira a passagem de uma outra frente fria pelo mar pode intensificar a chuva em algumas regiões, né? A atenção hoje deve ficar especialmente voltada ao litoral norte, pois lá os ventos devem soprar com intensidade um pouco mais forte e a chuva também pode ser mais intensa. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio. Obrigado a todo mundo aí do Tempo Vale. Realmente, a gente pode achar meio chatinho esse negócio de chuva, mas estava precisando demais, né? Sim. O tempo estava extremamente seco e irritante. Mas o que importa é que hoje, dizem, a mais bela das estações começa. Começou hoje em todo o hemisfério sul a gloriosa primavera. No Brasil, a estação é caracterizada pela chegada das chuvas. Este ano, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as precipitações deverão começar em outubro, um pouco mais tarde do que no ano passado, quando começaram já logo em setembro. Na região sudeste, a previsão é que as chuvas sejam ligeiramente abaixo da faixa normal, exceto no estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde podem ocorrer chuvas mais fortes, principalmente em novembro. As temperaturas devem permanecer acima da média em grande parte do sudeste. As temperaturas médias no inverno foram de normal a ligeiramente acima da média em grande parte da região. Foram registrados nos estados de São Paulo e Minas Gerais alguns poucos episódios de geadas somente no início de julho, com intensidade variando de fraca a moderada. A primavera vai até o dia 22 de dezembro, data que marca o início do verão. Devo confessar que eu já estou um pouco assustado com a chegada do verão, se a amostra pré-primavera for do calor que nós vamos ter que enfrentar agora em dezembro, hein? Mas a primavera começando como inverno, também tem essas mudanças, né? Então a gente vai... Cuidado. Está bem mais complicado. Bem previsível. Né? Mas tá complicado. Você sabe que meu pai tinha uma frase que eu adorava. Ele sempre falava: filho, eu sou da época que fruta tinha época. Porque as estações eram definidas e você entendia. Hoje as coisas já estão bem diferentes, né? Vamos ver. Meio ambiente é sempre muito importante. São José dos Campos, São Sebastião e Lorena estão entre os 100 municípios mais inteligentes do Brasil. As cidades ocupam as posições de número 30, 44 e 98 do ranking, respectivamente, segundo o Connected Smart Cities 2019, estudo divulgado pela Urban System nesta semana. O levantamento, realizado em parceria com a Aceitor, mapeia todas as cidades com mais de 50 mil habitantes do país, totalizando 666 municípios, com o objetivo de definir as cidades com maior potencial de desenvolvimento do país. São José dos Campos é a única cidade da região presente no top 100 do ranking desde a primeira edição em 2015. No primeiro ano, o maior município do Vale ocupou o 12º lugar no estudo, melhor posição até agora. São José está agora na 30ª posição. Pela primeira vez nas 5 edições do ranking, São Sebastião e Lorena aparecem entre as 100 cidades mais inteligentes do país. 3 das 5 mais inteligentes do Brasil estão no estado de São Paulo. Campinas está no topo da lista. Meio ambiente também foi destaque no Vale, com Caraguatatuba na 18ª posição,
Pinda na 68ª, São José na 70ª, Taubaté 84ª e Lorena 97ª. No ranking de tecnologia e inovação, São José é a 27ª do país e Taubaté a 83ª. Bons índices aqui, mas você, comentando que você voltou agora de lá, nós ainda temos um longo caminho para chegar perto de como já está a inteligência nas cidades lá do outro lado do mundo, não é, Tarcísio? Eu tenho um orgulho de ser de São José, que a cidade em 60 anos se transformou. E isso para mim sempre é algo que eu coloco sempre em posição muito importante. E quando eu cheguei à China, eu vi que em 40 anos eles transformaram um país que hoje tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na segunda potência mundial. Em 40 anos, transformaram um país. A gente tem muito a fazer e muito a aprender. Tem o lado ruim, tem o lado que a gente pode condenar na estrutura deles, mas eu acho que lá há um lado todo da gente olhar e ver o que a gente pode fazer a mais. E isso é um avanço muito grande. Só para ter uma ideia, para entrar nas melhores universidades da China, você tem que estar dentro de 1% mais bem colocado na fase estudantil. Uau. Esse é o primeiro requisito. E aí, a partir daí, eles vão tendo A multiplicação disso a cada momento. É muito interessante, vale a pena a gente olhar e estudar o que a gente não faz. E copiar os bons exemplos. Olhar, eles fizeram isso. No primeiro momento, eles copiaram e colaram, discutiram patentes, não tinham, roubavam informações, faziam todo esse movimento. Hoje eles estão com tecnologia, desenvolvimento, inteligência, patentes, produtos. 46% do PIB da China hoje é em serviço e não em indústria. E não tem mão de obra mais barata. Mão de obra barata é na Indonésia, Vietnã. Então é uma transformação significativa. A gente tem que olhar para lá. Não tenha a menor dúvida, porque o Brasil tem jeito. E vamos ao esporte. Boa notícia no esporte regional. Em competição disputada no ginásio do Ibirapuera, a joseense Pamela Rosa venceu a etapa final do Mundial de Skate Street, organizado pela Street League Skateboarding. Com o resultado, a representante de São José dos Campos garantiu o título e somou 80 mil pontos no ranking. Raíssa Leal, também brasileira, a segunda colocada, somou 64 mil pontos. Além da vitória e do título, Pamela ainda deu mais um importante passo para disputar as Olimpíadas de Tóquio em 2020. O skate fará sua estreia em Jogos Olímpicos no ano que vem com as disputas das categorias Street e Park. A joseense agora é a líder do ranking mundial. Parabéns mesmo, grande orgulho para todos nós aqui de São José e, claro, para todo mundo da região. E pelo segundo ano consecutivo, o sebastianense Gabriel Medina venceu o desafio de Limor, que é a única etapa do circuito mundial de surf disputado fora do mar. O brasileiro foi o melhor na fase classificatória, garantindo uma nota final de 9,93, a maior das duas edições, garantindo no final 18,86 pontos. Felipe Toledo, vice no ano passado, e o australiano Owen Wright ficaram empatados com 17,33 pontos. Com a vitória na etapa de piscina de ondas, Medina assumiu a liderança no circuito mundial, à frente do brasileiro Felipe Toledo e George Smith, da África do Sul. Com os resultados, agora o esporte aqui do final de semana. Resultados: o fim da linha chegou. O Burro da Central foi superado por 2-0 pelo São Bernardo e foi eliminado da Copa Paulista. Com o resultado, os taubateanos só voltam a campo no ano que vem. E a Águia do Vale ainda respira. O São José empatou por 1-1 com o Guarulhos, mas garantiu vaga para as quartas de final da 4ª divisão do Paulista. Os joseenses vão enfrentar agora o Marília. As datas e horários ainda serão confirmadas pela Federação Paulista de Futebol. E olha só, a batalha terá seu último capítulo. Na noite de ontem, o São José Basquete perdeu para o Franca por 96-66
e provocou o terceiro jogo das quartas de final do Paulista. O último jogo da série será realizado hoje, às 20 horas, novamente no ginásio. Olha o nome do ginásio: Panela de Pressão, em Franca. Com certeza, só o nome do ginásio já tocou uma pressão no time de São José dos Campos. Mas boa sorte ao nosso basquete aí, garra, força e façam o melhor. E olha só, essa festa aqui todo mundo queria ir, viu? O mundo vai conhecer hoje quem foi o melhor jogador da última temporada. O prêmio FIFA The Best pode ser entregue ao zagueiro holandês Van Dijk, o argentino Messi ou o português Cristiano Ronaldo. A festa será guiada por Ruud Gullit, ex-jogador holandês e ídolo do Milan, e Ilaria D'Amico, famosa apresentadora italiana do canal Sky Sport. Além de premiar o melhor jogador, o evento irá revelar quem foi a melhor jogadora, os melhores treinadores e o gol mais bonito da temporada. A cerimônia ocorre no Teatro Alla Scala, em Milão, na Itália, a partir das 14 horas. Falei para você, a festa deve ser muito bacana depois desse evento, hein? Está na hora de pegar o voo. Será que dá tempo? Dá tempo. Será que dá não tempo? Não dá mais. Infelizmente, não vai dar para irmos à festa. Mas se nós tivermos alguma notícia, amanhã a gente traz para você as melhores notas desta festa, que deve ser uma festa interessante aí. Doutor Tarcísio, estamos chegando ao final de mais uma edição aqui. Eu agradeço a sua presença mais uma vez em nossa bancada e vamos começar a semana aí com um pouco de chuva, mas com muita força sempre, né? Muito obrigado, boa semana. Valeu. Para todos nós. Para você que nos acompanhou em mais este Abre Aspas, uma ótima segunda-feira, que por si só já é sempre difícil, e uma ótima semana. Amanhã, terça-feira, estamos de volta, claro, esperando a sua companhia aqui no Abre Aspas. Ótimo dia e até amanhã.